Bom, eu estou aqui num papo super interessante, mesmo antes de começar o programa com a Bia Figueiredo. Bia, é um prazer recebê-la. Prazer é meu. Sou seu fã, você sabe disso. Eu fui lá, fiz questão de ir lá te cumprimentar. Saí correndo atrás de você. É verdade. Você reparou que eu fui correndo atrás de você lá? Eu vi. Eu fui fazer um pit stop lá no banheiro, aí eu vi que você estava atrás. Legal. Eu fui na corrida aqui em São Paulo, que teve da Indy. Com certeza para a gente é um orgulho e para as mulheres mais ainda, né? É, elas adoram, né? Você desde pequeno corre, né? Desde os 8 anos de idade. Desde os 8? Comecei no kart, né? E aí fui passando para as fórmulas. Como que foi, assim? Seus pais apoiavam você no começo? Então foi tudo um pouco no começo com meu pai, né? Eu gostava de assistir corridas, ele que me levou no kartódromo. Me apaixonei, fiquei no pé dele até ele deixar eu começar a correr. E eu fiz a minha primeira aula na escolinha de kart escondido da minha mãe. Que ela não gostava. Ela nem imaginava, né? Ele apoiava e ela não. Ele apoiava. Aí a gente falou, ó, a Bia tá fazendo escolinha de kart. Ela, meu Deus do céu. De kart? Aí ela ficou, assim, né, super apreensiva. Mas aí com o tempo eles viram, assim, que eu gostava realmente disso. E hoje em dia apoio 100%. Você começou com 8 anos no kart. Isso. E quantos anos você correu de kart? Aí eu fiquei 9 anos no kart. 9 anos. Dos 8 até os 17. E aí foi o grande, assim, a oportunidade que eu tive, né? Eu conheci o André Ribeiro e o Augusto Cesário, né? Que são meus agentes hoje em dia. E eles que estruturaram toda a minha carreira, né? Desde o kart, André Ribeiro? O André Ribeiro, ex-piloto de Fórmula Indy. Eu lembro dele lá ele com ele nos Estados Unidos. Isso, o Augusto Cesário, que é dono da equipe de Fórmula 3, a Cesário Fórmula. E os dois juntos estruturaram toda a minha carreira, né? Eles que deram toda a possibilidade de eu sair do Brasil, correr também de Fórmula Renault, Fórmula 3 por aqui, aí Indy Lights nos Estados Unidos e agora Fórmula Indy. E 9 anos correndo no kart. Muita gente fala assim, o kart é um excelente começo e quem pula essa etapa nunca. Eu estou perguntando que deve por mim essa pergunta. Quem não começa andando de kart, dificilmente vai ter sucesso em outras categorias. É verdade isso? Não, é verdade. Assim, já tiveram provas. A grande prova de que kart... Assim, o kart é importante, mas dá para você ter sucesso, né? A grande prova é o Ingo Hoffmann. O Ingo é um grande campeão da Stock Car. Fui ver lá quantas vezes. 12, muitas vezes campeão. 12 vezes campeão da Stock Car, eu acho. E ele nunca andou de kart, ele já foi direto para os carros, né? Ele correu de Fórmula 1 também, né? Chegou de Fórmula 1 também. Ele foi direto para os fórmulas, aí carro de corrida, chegou a andar de Fórmula 1 e nunca passou pelo kart. Então, enfim, é possível. E o campeonato de kart, como era para você? Meninos, eu imagino como é que não deve ser. No trânsito, alguém buzinando, não sabe que é você pilotando. Aliás, eu vi lá aqui em São Paulo, tive a oportunidade de ver, assim, o pessoal fala assim, tem alguma diferença da mulher dirigindo e do homem? Eu não vi nenhuma diferença. Pelo contrário, eu vinha o quanto você acelerava na reta, e mesmo com o carro escorregando aqui em São Paulo, que no primeiro dia estava escorregando muito, eu estava do lado ali na reta, eu via teu carro fazendo assim, eu falei, meu Deus do céu, medo a Bia não tem. Não tem como ter medo, né? Se você tem que andar a 380 km por hora, você tem que saber realmente o que você está fazendo, não pode ter medo nenhum, né? Beber não pode na pista de jeito nenhum. De jeito nenhum. Dirigindo né? também não. E tem até doping, né? Mas hoje você pode tomar um pouquinho de vinho, uma tacinha? Hoje eu posso só um pouquinho. Tá. Porque depois ainda tem que treinar o físico. Tem doping? Na Indy tem doping, né? Tem álcool, enfim, algumas drogas também. Então, é importante, né? Você está em alto nível, mesmo... Acho que nenhuma droga ajuda, né? Mas pode pôr em perigo todos os pilotos ali que estão... E pode atrapalhar, com certeza. Legal. Aliás, uma vez eu fiz... Obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Com certeza a gente vai aprender muito com você, todo o povo brasileiro. E esse programa vai para 150 países através da Record Internacional. Legal, bacana. Um beijo a todos, Legal. os brasileiros fora daqui também. Obrigada. E o que eu estava falando era o seguinte, da diferença do homem e da mulher. No começo você enfrentou algum preconceito? Porque você tinha que competir com os homens, eu imagino. É verdade. Não, foi muito, né? Tinha campeonato de mulher no começo? Não, nunca. Nunca Desde a escolinha eu comecei, eu já era a única menina. Os meninos já olhavam assim comigo com aquela cara, né? O que você está fazendo aqui? Tipo aquela história, vou perder para uma mulher. E assim, é difícil porque muitas vezes os garotos nem ligavam, né? Mas assim, os mecânicos, os pais não aceitavam, né? Posso perder para a menina? Vai perder para a Bia? Isso vai ficando na cabeça do garoto, né? Então assim, dentro da pista sempre foi muito difícil para mim, porque ninguém queria perder para mim. E como é correr no oval? É muito diferente do que um circuito de rua ou um circuito misto? É totalmente diferente. É diferente. Né? Assim, é tudo mais detalhes, as velocidades são muito altas, né? A que velocidade chega o carro? Por exemplo, na Indianápolis, onde é a pista que a gente chega mais rápido, chega a quase 390 km por hora. 390 por hora, isso. quase 400 por hora, é muito rápido. É rápido, mas você acostuma, depois você
Você nem parece que você está tão rápido. E a impressão, por exemplo, você de dentro do carro passa muito perto, porque a gente está vendo na televisão e a gente vê o carro passando a 20 centímetros, a 10 centímetros, e vocês não estão devagarinho a 20 por hora. Então, você está vendo o carro ali do lado, você está controlando quanto o teu carro está perto do outro. A gente vê, né? O problema é que quando o piloto vem para cá, o outro vem para cá e quase toca, né? Isso acontece às vezes. Mas a gente tem noção do espaço e a gente tem um spotter, né? O spotter é um cara que fica lá em cima daquela bancada ou na torre, falando com a gente o tempo inteiro, né? Então ele fala, você tem gente por dentro, por fora, né? Até porque as velocidades são muito altas e às vezes a gente não consegue ver, né? Por inteiro, né? Você vai com um pontinho lá, como um ponto de televisão. Exatamente. Assim. Eu tenho um ponto do diretor falando, olha, Edu, pode chamar um intervalo, pode continuar. A mesma coisa, ele vai te falando. Ele vai te avisando. Insider, tá? Então você sabe, sempre que tem alguém perto ou atrás, ele vai te informando. Porque na hora da corrida, não dá para você ficar olhando pro espelhinho, você tem que ficar olhando para frente, não é? É que tudo acontece muito rápido, né? E às vezes você tem uma perda de aceleração por causa de uma confusão e vem carros muito rápidos, né? Então você está focado aqui, mas tem carro por fora. Então o spot é importante para te avisar, né? Que você vai saindo, tem um cara passando muito mais rápido aqui. Então as coisas acontecem muito rápido, então é uma boa ajuda. Depois que você parou na Fórmula Indy Light, nenhuma mulher... Nunca. Nem antes nem depois, né? Só foi a única que na história. Na história. Olha só, então para quem tem algum tipo de preconceito, tá aqui. A Bia, você imagina a Fórmula Indy, quer dizer, tem a Fórmula Indy, que você correu aqui no Brasil, correu em Indianápolis também, vai correr ano que vem, você vai contar sobre isso. E a Fórmula Indy Light, muita gente pode achar assim, mas não é a Indy. Mas muitas vezes pode ser mais difícil ganhar na Indy Light do que na Indy, porque está todo mundo ali querendo mostrar o serviço para chegar depois de onde você chegou. É a categoria de base, né, da Indy, né? O último passo antes da Indy, então todo mundo está ali na vitrine, né? Os chefes de equipe estão olhando a Indy Light, está todo mundo observando e muitos pilotos talentosos, né? Então é uma categoria super competitiva. E você gosta de comer tudo? Gosto de comer de tudo. Você gosta de fungo? Adoro. Você adora fungo? Adoro. E você cozinha ou não? Isso eu tô aprendendo. Tá aprendendo? Tô aprendendo. Eu, morando sozinha nos Estados Unidos, eu tive que começar a aprender a cozinhar de vez em quando, né? Porque lá é difícil, né? A história da dieta lá é difícil. É verdade. Você vai no supermercado... A gente viaja muito durante o ano, né? Então é até difícil você comer. Mas assim, quando eu tinha tempo de ficar assim 3 ou 4 dias em casa, eu sempre fazia arroz e feijão, aí eu fazia a minha própria comida, porque lá é difícil você comer bem, né? Você tem que procurar você mora bem. Lá? Indianápolis. Indianápolis, não podia ser outro lugar. A cidade de automobilismo, é verdade. Cidade do automobilismo. É verdade. Na corrida aqui no Brasil, você chegou em 14º, se não me engano. 13º. Você foi muito constante durante toda a corrida, você veio recuperando. Porque você largou mais para trás, eu lembro no começo você estava mais para trás. Você veio recuperando. Na corrida, você precisa ter essa frieza e falar, olha, eu vou recuperar, eu vou chegar, porque... Tinha a hora que você estava em 25º, 26º, você veio recuperando um lugar. De repente, você passou mais 11 pessoas. É verdade. É que assim, na verdade, a gente quebrou na classificação, o cabo de acelerador quebrou na classificação. Então, eu já tive que largar praticamente em último. E, enfim, todo mundo lembra também daquela confusão na largada, naquele mega acidente que teve. A largada foi difícil. Eu acabei escapando daquele, já foi um bom começo. Assim, eu entrei na corrida já com o intuito de acabar, né? E como eu não pude andar muito durante o final de semana, por problemas mecânicos, também na classificação, eu falei, eu tenho que terminar essa corrida de qualquer jeito, né? Eu vou sair das batidas e vou tentar começar a pegar o ritmo, né? Naquele dia, para você mostrar o seu trabalho, você sentiu que era mais importante você acabar a corrida do que, de repente, fazer uma loucura e tentar passar muita gente na largada? Isso passou na tua cabeça? Sim, com certeza. O importante é terminar, até porque circuito de rua acontece naturalmente já mais acidentes. A gente está usando aqui 2 tipos de queijo, que são os mesmos queijos que a gente faz fundir. Legal. Emmental e gruyère. A gente vai fazer um prato diferente para você nunca comeu. Boa, vamos embora. É bom aprender. Uma espécie de um purê, porém com bastante queijo. Vai lembrar o sabor de um fondue. E com uma massa, mas essa massinha a gente vai fazer ela aberta. Você gosta de massa também? Gosto. Tem que evitar, né? Mas é bom. Não, mas é bom carboidrato, não é? É verdade. Para você correr, você precisa se preocupar com a alimentação antes da corrida também? Assim, né? O ideal durante a corrida, no dia da corrida, é sempre comer massa, né? Porque digere rapidinho e dá bastante energia. Então, antes da corrida, a gente uma salada, uma massa, e aí vamos embora. Olha só, a gente estava falando, lá na Fórmula Indy, quem abriu o mercado para os pilotos brasileiros foi o Emerson. Tanto na Fórmula 1 quanto na Indy. Na Fórmula Indy foi o Emerson, na Fórmula 1, na Fórmula Indy. Isso. Em outros lugares também, com certeza. Lá nos Estados Unidos ele abriu o mercado para uma série de brasileiros, né, que depois correram. O que você vê no futuro seu? Você vê você correndo de Fórmula Indy? Você tem outros projetos para frente? Olha,
Eu sou apaixonada pela Indy, né? Pelo ambiente da Fórmula Indy. Eu gostaria de me estabilizar, né? Em 2011 já correu o ano inteiro e correu essa minha vida lá na Fórmula Indy. Aí, enfim, né? Depois de um tempo, ver o que acontece, se pode ir para uma categoria de turismo ou não, ou terminar no topo, como o André Ribeiro preferiu fazer. O André acabou correndo lá na Indy. Isso. O André, quando ele chegou no topo, na Penske, ele fez um ano e decidiu parar. Coloquei a massinha, vou colocar um pouquinho só de queijo. Legal. Aqui a gente fez um purê, que vai lembrar um pouquinho um fondue, uma fondue. E ele passava mal correndo, não? Nunca passou, né? Não? Apesar do Cesário ficar preocupada. Pelo menos que você saiba, né? Que eu saiba, nunca me contaram. Aqui, ó, o queijinho por cima, uma massinha. Eu ia colocar, eu lembrei de uma coisa que a minha avó fazia, eu vou fazer aqui, eu vou mudar um pouquinho essa... A gente sempre pensa o que a gente vai fazer antes. Só que daí, como é um prato que a gente está criando para você, a gente vai modificar, porque pode ser modificado. Vou abrir um buraquinho aqui no meio. Legal. Aqui no meio vou colocar um pouquinho do fungo. Depois a gente põe por cima também. Tenho certeza que você vai gostar. Um prato diferente para você. Esse eu nunca vi, hein? Esse daí você tem que fazer, esse daqui você tem que fazer e não no dia de correr, corrida, né? Tem que ser um dia... O dia que pode comer coisas não tão light. Com queijo. Mas queijo pode ou não? Se você está numa dieta rígida, o queijo você tem que evitar. O queijo atrapalha um pouco. O queijo não deixa de ser gorduroso, né? E, por exemplo, na rua, você já passou por alguma situação? Já deve ter passado por um monte. Toda mulher passa, né? Lógico. Com preconceito, com tudo. Não, passa direto. São Paulo é um trânsito maluco, né? Você não tem... eu erro, e quando eu erro, peço desculpas. Mas sempre tem, né? Tinha que ser mulher e não sei o quê. E já aconteceu? Já aconteceu, assim, quando eu tava com amigos, né? E aí eles começaram a gritar, vai, você não Bia, sabe com o que você tá falando. Falaram assim? Eles brincavam, né? Imagina, a gente nem fala essas coisas. E, enfim, já fui parada por policial e meus amigos falaram, fala que se você é a Bia. Eu falei, não vou falar não, porque aí que ele vai achar que eu corro mesmo, ele vai me multar, né? Você tem que ficar quieta, ser educada. Fala que você é a Bia, é bom. Não falo nada. Fala que você é a Bia, que corre bastante. Corre bastante, não, aí o cara não. faz questão de multar, né? Vai. Agora eu não corro. E você procura dar um bom exemplo? Você acha que quem corre na rua tem muito mais consciência? Você anda devagar na rua, eu imagino, como a maioria dos pilotos. Eu ando no limite de velocidade, né? É lógico que a gente até brinca, os pilotos, a gente esquece também. Às vezes você está numa estrada, hoje você tem estradas tão boas em São Paulo. É verdade. Que você vai acelerando, distração, você vai ver se já passou, já está 130, vai estar 120. E aí você tem que diminui, né? Porque tem um monte de radares por aí. O Edu, tá bom demais, hein? Chuchurango fica. Chuchurango. Tá bom? Tá muito Precisa bom. de sal? Não, tá ótimo. ótimo. Não coloquei nada de sal. Eu como um pouquinho de sal, nunca sou muito, assim, muito salgado, né? O sal então, tá é uma coisa ótimo. que deve reter bastante líquido, né? E para piloto também é ruim. Atleta, aqui né? tem um azeite, se você quiser experimentar, é um azeite diferente. Esse aqui a gente faz aqui também. É um azeite com ervas. Eu vou pôr um pouquinho só para você experimentar. Se você gostar, a gente põe mais. É um azeite bem verde. A gente faz batendo. Dá para fazer com manjericão, dá para fazer com cheiro verde. E, Edu, esse aqui é o shiitake mesmo ou o shimeji? Aqui é o fungo É o fungo mesmo seco. É, o fungo seco. Tá. O fungo seco, o que acontece? Tem várias formas que você pode hidratar para utilizar. Uma delas é colocando água quente e já utilizar na sequência. Outra, o italiano, quando vai fazer um risoto, isso eu aprendi com meus amigos lá na Itália, o que eles fazem? Colocam um pouquinho do fungo na água, tiram o fungo e vão separando aquela água para o caldo. Então, vou colocando numa panela. Alguns fervem o macarrão naquela água de fungo. Tá. Então, eles acham que Que passa o sabor mesmo, do né? fungo para a massa. E outros fazem o caldo do risoto com aquele fungo seco. Tá. E daí vai usando o próprio fungo e vai hidratando, desidratando. Tá. Dá para fazer com shiitake, dá para fazer com shimeji também. Tá, também. Né? E o fungo mesmo. Nossa, muito Dá bom. para fazer com todas elas. E o tempero também, muito gostoso. Agora, o fungo seco, ele tem muito mais sabor e o molho fica muito mais consistente, o sabor fica mais forte do que com shimeji ou com shiitake. Você sabe que no Troféu das 500 Milhas de Anápolis, eles colocam o rosto dos pilotos que vencem, né? Não sabia. Então tem um troféu que é desse tamanho
E eles colocam o rosto de todos os pilotos que venceram. Aí eu brinco com o pessoal dos Estados Unidos, a gente tem que colocar mais cabelo nesse troféu, né? Deixar ele cheio de cabelo, assim. Tem que colocar uma mulher vencer. Quem sabe no próximo ano, né? Não vai ser o seu. E aqui em São Paulo também. Em São Paulo. Aqui para São Paulo a pista vai ser a mesma? Eu acredito que sim. A única diferença é que em vez de ser em março, vai ser em maio. Então dá mais tempo de eles construírem a pista depois do carnaval. Deixarem né? tudo direitinho, deixar reto. Não deixar escorregando muito, né? Que foi uma dificuldade. Eu falo isso que eu peguei o carro para fazer uma abertura que me convidaram para fazer aqui em São Paulo. Eu fui com um carro normal, estava escorregando, estava difícil de guiar, né? Eu imagino como é para vocês. E ter a coragem também de acelerar sem estar vendo nada, né? Verdade. Eu lembro que na largada subiu aquele pó de concreto. Que eles limparam, né? Durante a noite. Até acho que eu falei com ele falou, está muito difícil de enxergar. Né, da gente ver, porque não tem aquela proteção de um carro, não dá para você ligar o para-brisa, você tem o teu negócio. Quando está difícil, tem aquela coisinha que você tira? Tinha da viseira, né? Chama o tear-off, a gente tira da viseira e limpa de novo. E fica limpinho e dá para guiar. E o câmbio do seu carro é assim? É aqui, ó. O peluche tem tipo as marchas para cima e para baixo? As marchas, né? Aqui você aumenta e aqui você reduz. Ah, tá. Então, primeira, segunda, quantas marchas são? São 6. 6 marchas para cima e depois você pode... E é bem mais fácil, né? Até porque você não tem que tirar a mão do volante. Então, até facilita. E o carro também não esterça muito ou esterça mais que, por exemplo? No oval ele quase não esterça, né? Você faz esse vira movimento só, e já tá bom. Aí no misto eles já esterçam bem mais. Se você tivesse que dar um conselho para quem está começando agora no kart, um conselho para mim, por exemplo. Semana passada, o pessoal falou assim, Edu, é importante você andar no kart, ter para reflexo e tal. Eu não tive dúvida, fui lá, andei e tal, e vi como é difícil. O pessoal fala assim, andar de kart é fácil, tal. Não é, difícil. Talvez não seja tão fácil, você não consegue, o jeito de dirigir é diferente, por exemplo, do Porsche, mas te dá um reflexo muito bom, grande. Né? E a preparação física, né? Se eu fosse dar um conselho para a molecada, porque tem uma molecada de hoje 8, 9, 10, 11, 12 anos que está começando, qual é o conselho que você dá? Daí eu vou falar aquele negócio que você falou, naquela câmera ali, né? Pode olhar e dar o teu conselho. É verdade. Acho que assim, tem que ter muita determinação. É um esporte muito difícil. Espero aí que a sua família tenha os recursos para você começar. É um esporte caro, mas assim que você começar, é muita determinação. Conheça o seu kart, vá atrás das coisas, que aí dá para conseguir. Bia, obrigado pela sua presença. Valeu, adorei. Obrigada, o prazer é meu. Obrigado, você é uma simpatia. Valeu. Muito sucesso para você. Obrigada. Eu tenho certeza absoluta que você ganhou um montão de torcedores aqui. Legal. Não só aqui, mas no mundo através da Record Internacional também. E eu tenho certeza que você vai ter um grande sucesso ano que vem, nos próximos anos. Legal. E a gente torce para isso. Obrigado. Obrigada, Edu. Valeu. Beijo.